Uma confusão que eu percebo entre os escritores, às vezes até escritores já com tempo de estrada, já com um certo tempo de carreira e que entendem do assunto, é entre curso de escrita criativa e oficinas literárias. Muita gente pensa que é a mesma coisa, que você vai aprender as mesmas coisas nesses mesmos passos ou que você vai fazer o mesmo tipo de atividade. Mas o fato é que são bem diferentes. Os cursos de escrita criativa são uma coisa e as oficinas são outras totalmente diferentes. Embora haja, alguns cursos ou oficinas mistos, que possuem elementos um do outro, mas em geral são coisas muito distintas. Então hoje eu quero explicar para vocês o que é cada um e o que você vai aprender, o que você vai, desenvolver em cada um desses tipos de atividades. Os cursos de escrita criativa são para apresentar as técnicas, os princípios fundamentais da escrita. Muita gente me pergunta se é possível aprender a escrever. Na verdade, não é essa a intenção. Na verdade, essa intenção é você compreender o que é a escrita literária, como ela se desenvolveu e que tipo de recursos você pode utilizar na hora de produzir seus textos ficcionais. O curso de escrita é como um curso de música, por exemplo. Você vai estudar piano, vai estudar violão, você vai estudar violino, você vai aprender as técnicas, como dedilhar, como você interpretar uma linha melódica, como você desenvolver sua técnica e se tornar melhor, se aperfeiçoar. Você não vai aprender a escrever, mas você vai desenvolver sua escrita, vai descobrir quais são os recursos mais eficazes para atingir certos fins. Como escrever um diálogo mais eficaz, como construir um personagem de maneira mais convincente, como desenvolver um enredo, quais são os padrões narrativos que já existem, que você pode utilizar para sua história, ou como romper com esses padrões e criar algo totalmente novo, se isso for possível. É isso, por exemplo, que você vai encontrar no meu curso de escrita criativa que eu fiz em parceria com Escreva Seu Livro. Nesse curso, você vai aprender todas as principais técnicas narrativas que existem para escrever um romance, escrever um conto, escrever um texto de ficção. Desde o princípio, desde o uso da linguagem, até construção de enredo, construção de personagens, como revisar a sua obra, porque isso é muito importante também, né? Isso é uma coisa que muita gente não ensina, porque muita gente acha que o mais importante, na verdade, é o ato da escrita, quando muitas vezes o crucial para você ter um texto eficaz e funcional é a revisão. É a hora na qual você vai sentar e começar a rever o seu manuscrito, rever o texto bruto que você produziu e como tornar aquilo ali melhor, mais preciso. Inclusive esse curso de escrita criativa está em promoção agora durante a Black Friday, então você pode encontrar ele com um preço promocional de R$ 197. O preço normal é R$ 497, então está com um belo desconto. Vai lá e confira e vê se te interessa, porque realmente vai te ensinar técnicas, vai te apresentar técnicas muito eficazes na hora de produzir seu texto. Então isso é um curso de escrita criativa. Existem cursos presenciais para isso, existem cursos online como o meu, existem livros que podem ensinar essas técnicas, e quanto mais você estudar, mais você pesquisar sobre isso, melhor, porque você vai acumulando um repertório de técnicas, um repertório de princípios narrativos que vão ajudar você a elaborar sua história melhor. Você pode utilizar essas técnicas ou não, isso depende de você, mas conhecê-las é fundamental. E depois você tem a oficina literária, que é outra coisa. A oficina literária tem uma outra função, que geralmente se trata de reunir alguns escritores, um grupo de escritores, às vezes 10 escritores, 15, para a produção de textos. Na verdade, o que eu penso é que a oficina seria uma etapa posterior ao curso de escrita. Primeiro você conhece os princípios, primeiro você conhece o que fazer, você sabe o que fazer, e depois você vai produzir, depois você vai se reunir com as pessoas para escrever. Então, na oficina literária, esse grupo de autores, esse grupo de candidatos a escritores se reúne, produz textos sob a orientação de algum instrutor, de algum moderador, de algum escritor, que vai, propor algum tipo de atividade, seja um exercício literário, seja escrita de um conto, seja escrita, de um texto narrativo, e depois, na segunda etapa, os autores vão apresentar esses textos deles para os outros colegas, para que eles leiam e comentem. Então, uma tarefa de produção e de receber feedback. Eu acho que muitos autores são muito sensíveis na hora de ouvir a crítica, então a oficina pode treinar você a receber melhor os comentários e como esses comentários podem ajudar você na hora de você aperfeiçoar o seu texto. Porque quando você está escrevendo sozinho, quando você está produzindo sozinho, você relê o seu texto e acha que está muito bom ou acha que está muito ruim, mas quando você tem o feedback de outros escritores, de outras pessoas que também estudam isso aí, que também conhecem o ofício, então isso te dá uma visão um pouco mais clara do que você está fazendo bem ou não, e como você pode se aperfeiçoar. Então, o momento da oficina é um momento de ouvir os outros, de ouvir a percepção dos outros sobre o seu texto e como você pode se aperfeiçoar. A oficina literária, por exemplo, é a que eu faço aqui no canal.
Todos os meses eu proponho uma atividade, a gente vai, escreve um texto a partir de um tema, a partir de um gênero, a partir de um tópico, e depois os participantes leem os textos dos colegas e comentam. Então essa é uma outra atividade, é uma outra proposta, que também é importante, eu acho. Muitos escritores podem crescer muito através dessa dinâmica de escrita, leitura e reavaliação do que você produziu. Os cursos de escrita e as oficinas são etapas totalmente diferentes. Eu faço os dois, eu faço curso e eu ministro oficinas, já tem mais de 10 anos, então eu percebo que são coisas complementares, são aspectos complementares. Você estuda primeiro, né? Você aprende quais são as técnicas, isso é uma coisa que acontece a vida inteira. Até hoje eu faço cursos de escrita para aprender novas técnicas, porque existem, uma infinidade delas e estão sempre se renovando também, né? A maneira como o escritor escrevia um romance ou um conto no século XIX, na era vitoriana, ou na França do século XIX, é muito diferente de como se escreve um conto ou um romance hoje em dia, no século XXI. As coisas mudaram muito e elas vão se renovando, então é importante você estar sempre atento, sempre ligado nas mudanças para poder se aperfeiçoar. E a oficina é como eu disse, você produz, as pessoas leem e comentam. Primeiro você tem essa autoimposição de produzir um texto num período breve, às vezes uma semana, às vezes 15 dias, e depois você tem que se pôr na posição de ouvinte para saber quais são as impressões das pessoas sobre o seu texto. E isso também antecipa um pouco como vai ser a sua reação com os leitores também. Quando os leitores forem ler os seus textos e comentá-los, criticá-los, meter o pau no seu texto, porque às vezes você recebe comentários muito duros e eu acho que a oficina te prepara um pouco, endurece tua casca para você poder aguentar depois do tranco, porque não é fácil ouvir crítica. Então é isso. O curso é para você aprender as técnicas e a oficina é para você aplicar essas técnicas e ouvir o feedback das pessoas. Eu vou convidar você de novo para conferir o curso de escrita criativa, vou deixar o link aqui embaixo. O curso está com preço promocional durante essa semana de Black Friday, então somente até sexta-feira. Está com preço muito bom agora, está por R$ 197, então confira lá. Participe e descubra novas técnicas, novos princípios narrativos que talvez você não conheça, ou talvez você até conheça intuitivamente, já faz, mas você ter a consciência daquilo que está fazendo, saber por que está fazendo aquilo e como, também é fundamental para você ser um escritor mais competente. E participe também das atividades da oficina aqui, pois todo mês a gente volta com novos temas, com novas propostas, e tem muita gente legal participando, muita gente boa participando também, então eu acho que é muito legal para a gente poder se conhecer melhor, descobrir o que os outros estão escrevendo e também aprender a ouvir a crítica. Espero ter esclarecido a diferença entre oficinas e cursos de escrita. Deixe o joinha se gostou desse vídeo. Assine o canal se não ainda e te vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!